Boa tarde, candidato. Tudo bom? O senhor está preparado? Sim, tudo bem. Então podemos começar. Bom, meus cumprimentos aos excelentíssimos membros desta banca examinadora. Gostaria de parabenizar pela ocorrência deste certame público e, neste momento, com a devida permissão, gostaria de apresentar o simulado do júri cujo processo me foi sorteado. Tudo bem, fique à vontade. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor juiz, presidente deste tribunal do júri, que tanto nos honra com a sua presença, aproveitando a oportunidade para parabenizar o excelente trabalho realizado nesta comarca e agradecer a oportunidade pelo convívio e aprendizado diários. De igual modo, ao ilustríssimo defensor público, que certamente desempenhará a defesa do réu, pautada na lei e nos princípios constitucionais. Minha mais alta satisfação também aos serventuários de justiça e à força policial, que sempre zelosos e eficientes são imprescindíveis ao exercício da jurisdição. Enfim, aos excelentíssimos senhores jurados que hoje estão presentes neste júri, representando a sociedade desta comarca, gostaria de agradecer a presença dos senhores e dizer que os senhores devem se sentir honrados, pois foram escolhidos dentre inúmeros cidadãos de notória idoneidade e caráter, para representar a sociedade presente e futura, pois certamente a decisão dos senhores norteará o futuro que a sociedade espera para esta comarca. Os fatos ocorridos no passado, senhores, merecem uma resposta apta a repreender que novos fatos semelhantes não ocorram. Então a decisão dos senhores influenciará o futuro desta cidade, para justamente retirar a cidade de Maceió deste foco de violência. Neste momento, é importante ressaltar que a decisão do Conselho de Sentença é soberana. Os senhores que decidirão se o réu deverá ser condenado ou absolvido. Nem o juiz, nem o promotor de justiça, nem o defensor poderá modificar a sua decisão. Os senhores também deverão votar sem medo, de acordo com a sua convicção, pois a votação é sigilosa. Não haverá identificação do voto dos jurados. A Constituição da República ainda prevê, no rol dos direitos e garantias individuais, que a finalidade do júri é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A vida é o bem mais caro ao ser humano. E o legislador entendeu que os juízes mais justos e preparados para esses acusados são os senhores, o próprio povo. Para todos os demais crimes cometidos, a competência é do juiz togado. Para esses, a competência dos senhores, os juízes de fato. Não menos importante é também o princípio da plenitude de defesa, pelo qual a defesa utilizará todos os instrumentos disponíveis e legais para defender plenamente o réu. Passo a tecer, senhores, breves comentários sobre a função do Ministério Público. O Ministério Público é o defensor dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis. Ao lado disto, atua também na seara criminal, fiscalizando e promovendo investigações para a colheita de provas e um eventual ajuizamento de uma ação penal. O Ministério Público, como muitos erroneamente pensam, não é um acusador implacável, pois se entender que o fato não é criminoso, pode pedir a sua absolvição. Mas se entender que há materialidade, que há autoria, que o fato é criminoso, pedirá a sua condenação. O Ministério Público lida com a verdade dos fatos, ao revés da defesa, que está aqui exclusivamente para defender o réu. Senhores, hoje estão aqui para dar um direito de defesa ao réu, direito de defesa este previsto na Carta Maior, na Constituição da República. Um direito de defesa que não foi dado à vítima, ao senhor Micael, quando o acusado tentou ceifar a sua vida por um motivo torpe e utilizando-se de um recurso que dificultou ou impossibilitou qualquer meio de defesa da vítima. Hoje, os senhores estão aqui reunidos para o julgamento de uma tentativa de um homicídio qualificado pelos fatos seguintes.
O intento criminoso ocorreu no dia 10 de outubro de 2010, por volta das 15 horas, dentro de um coletivo que faz o trajeto Ipioca-Mercado. Quando dois grupos de jovens, o primeiro deles formado por torcedores do CRB, que estavam na parte dianteira deste veículo, e o outro formado por torcedores do CSA, que estavam na parte traseira, começaram um confronto. Senhores, para entenderem detalhadamente, tentemos visualizar o caso concreto naquele exato momento. O ônibus em movimento e o tumulto se inicia. Pois os torcedores do CSA, entre eles a vítima, simplesmente cantando músicas que fazem referência ao seu time, fazem nascer um sentimento de ódio inexplicável nos torcedores do CRB, entre eles o acusado. Imediatamente, esses partem de encontro àqueles que cantavam, passando a agredi-los. Nesse instante, o acusado, portando uma arma de fogo, pistola calibre 38, passa a desferir alguns disparos. O primeiro deles para o alto, e os demais na direção de seus desafetos. A vítima, tentando fugir, é alvejada por 4 projéteis. O primeiro deles, de raspão em seu braço direito. O segundo na região abdominal, o outro na região torácica e o último na região craniana. Senhores, o acusado, não satisfeito, enquanto a vítima agoniza no chão, ainda pisoteia por 3 vezes a sua cabeça, demonstrando total brutalidade e crueldade em sua conduta. Minutos após, o condutor do veículo consegue parar num ponto de ônibus onde já havia policiais. Sendo apreendida a arma de fogo, o instrumento do crime, já sem munições, e sendo preso em flagrante o acusado. Insta a salientar, excelências, que findos os atos perpetrados, os atos executórios perpetrados pelo acusado, a vítima não veio a óbito somente devido a circunstâncias alheias à vontade do agente, quais sejam o pronto socorro prestado pelos presentes, o socorro prestado pelo pai da vítima, que foi avisado imediatamente e teve que passar pelo sofrimento de ver seu filho ensanguentado, jogado ao chão, bem como devido às sucessivas intervenções cirúrgicas por que passou a vítima. Portanto, diante destes fatos, os senhores devem decidir de maneira justa e de acordo com a sua convicção, mas com a finalidade de extirpar a sensação de impunidade que ronda as ruas. O mandamento religioso antigo já nos dizia: não matarás. A lei dos homens também nos diz: não matarás. Pois o artigo 121 do Código Penal dispõe que é crime matar alguém. Mas neste caso, a vítima não veio a óbito. E por isso o Código Penal dispõe sobre o Instituto da Tentativa, no seu artigo 15, inciso 2º, que ocorre quando um crime não se consuma devido a circunstâncias alheias à vontade do agente, como já foi explanado aos senhores, o socorro prestado e as sucessivas intervenções cirúrgicas. A tentativa possui a natureza jurídica de uma norma de extensão. Isto porque estende os elementos do tipo penal, neste caso um homicídio, para aquele que não conseguiu consumar o delito em tela. E deve ser relido da seguinte forma, que é crime tentar matar alguém. Trata-se ainda de uma causa de diminuição da pena, pois na eventual condenação,
a pena deve ser reduzida de 1 a 2 terços. Na hipótese, trata-se das espécies cruenta e perfeita. Cruenta, pois embora não consumado o homicídio, ocorreram as lesões na vítima. E perfeita, pois acabaram os atos executórios que estavam à disposição do acusado, como comprova o auto de apreensão da arma, quando a arma foi apreendida já sem as munições. De bastante valia, cabe demonstrar, destacar, a conduta dolosa do agente. O dolo é a vontade livre e consciente de alcançar os elementos do tipo penal. E neste caso, o ânimos necandi, o ânimo de matar, aparece gritante, tendo em vista as regiões das lesões. O abdômen, o tórax e a cabeça. Todas as regiões superiores do corpo humano, regiões fatais. E no mínimo, há de se reconhecer o dolo eventual, que ocorre quando a gente assume o risco da produção de um resultado. E ele assumiu. Ao desferir os disparos de arma de fogo nessas regiões fatais. São teorias, a teoria da vontade e do assentimento, ambas previstas no Código Penal, no artigo 18, inciso 2º. Tudo que este membro do Ministério Público está falando é de acordo com a verdade dos fatos, nada alheio ao processo. E para demonstrar a materialidade e a autoria deste crime, passo a relatar as provas dos autos. A primeira delas, o auto de apreensão da arma de fogo, de calibre 38, demonstrando que esta foi a arma utilizada no intento criminoso. Há também as provas testemunhais. Todas as testemunhas, tanto as de acusação como as de defesa, afirmam que o autor dos disparos foi o acusado. É unânime, senhores. E mais, a própria declaração da vítima, que de forma detalhada e coerente está em conformidade com todo o conjunto probatório dos autos. Isto é de suma importância. A materialidade também resta comprovada no próprio laudo do exame de corpo de delito, que demonstra um nexo causal, que as lesões sofridas pela vítima foram provenientes dos disparos da arma de fogo. As lesões sofridas, senhores, uma sequela em sua face, a debilidade permanente da audição da vítima e um projétil que ficou alojado em sua cabeça durante inúmeros dias. E por fim, no interrogatório do réu, este confessa sua autoria, o que não deve ser visto de forma isolada, mas de acordo com todas as demais provas, em especial as provas testemunhais, restando claro e evidente a autoria deste delito. Este crime também se deu na forma qualificada, devido a um maior desvalor na conduta do réu, merecendo uma maior reprovabilidade. O homicídio qualificado ele possui uma pena maior, de 12 a 30 anos. Neste caso específico, tendo em vista que houve a tentativa, deverá haver a sua redução. O homicídio qualificado, ele é qualificado e ele é previsto na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei 8.072, merecendo uma maior rigidez. Foram dois elementos qualificadores. O primeiro dele é o motivo torpe, que é o motivo vil, motivo abjeto, motivo repugnante, moralmente reprovável. Matar simplesmente porque os rivais cantavam músicas que faziam referência ao seu time.
porque torciam por um time adversário. Também foi empregado um recurso, este é o segundo elemento, que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, especificamente pela surpresa, que trata-se de uma interpretação analógica do inciso 4º, parágrafo 2º, artigo 121 do Código Penal. Foi a surpresa ao desferir os disparos de arma de fogo, o modus operandi empregado neste delito, de forma a não dar à vítima nenhuma chance de esboçar uma reação. A defesa neste plenário tentará, de todas as formas, inserir uma pitada de dúvida na convicção dos senhores, o que deverá ser repelido, conforme explanarei. Primeira tese defensiva será alegar supostamente uma legítima defesa, que é prevista no artigo 25 do Código Penal, que é uma excludente de ilicitude, que faz com que exclua o crime. E ocorre quando o agente usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. Ou seja, existem alguns requisitos a serem seguidos. As provas testemunhais afirmam que quem começou a agressão foram os torcedores do CRB. Já não cumpre o requisito da injusta agressão. E o disparo de arma de fogo seria um meio moderado para repelir uma agressão? Não, senhores, de forma alguma. Então deve ser repelida. Mas caso os senhores entendam que inicialmente o réu agia em legítima defesa, trata-se do excesso extensivo doloso previsto no parágrafo único do artigo 23, ou excesso na causa, que ocorre quando inicialmente o agente está sob o manto da excludente de ilicitude, mas se aproveita da real legítima defesa para matar dolosamente o seu desafeto, o que pode ser considerado no caso em tela. Segundo a tese defensiva, será a desclassificação deste crime para a lesão corporal grave, que possui uma pena de 1 a 5 anos, tendo em vista que ocorreu a debilidade permanente da audição da vítima. Deve ser repelido, pois já demonstrei aos senhores os locais das lesões, as regiões fatais, o ânimos necandi, o ânimo de matar do acusado. E também deve ser repelida, por último, se a defesa vier a este plenário, alegar que se trata do vulgarmente conhecido como um homicídio privilegiado, que na verdade trata-se de uma causa de diminuição da pena, de 1/6 a 1/3, que ocorre quando o agente, sob o domínio de violenta emoção, comete um homicídio, logo em seguida há uma injusta provocação. Deve ser repelido, pois não houve a injusta provocação. E mais, o Código Penal, ele dispõe sobre intensidades dessa violenta emoção. Trata-se primeiramente de uma atenuante, se ele estiver sob a influência de violenta emoção, havendo uma redução na pena, mas sendo tarefa do meritíssimo juiz, e não dos senhores. E também dispõe o legislador da hipótese em que há o domínio de violenta emoção, quando o acusado está cego, perpetrando um homicídio. O que não vem ao caso em tela, senhores. Em momento oportuno, o meritíssimo juiz encaminhará os senhores à sala secreta, onde será realizado alguns questionamentos para os senhores responderem,
alguns quesitos. O primeiro deles é em relação à materialidade do delito, sobre a existência do crime, sobre a conduta dolosa, se existiu, o nexo causal, o resultado, a tipicidade, ou seja, se o fato ele é abstratamente previsto no Código Penal, e isto nem a defesa contestará, pois existe. Está caracterizado de acordo com as provas nos autos. E será feita a pergunta. No dia 10 de outubro de 2010, por volta das 15 horas, a vítima sofreu disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões? Sim, os senhores deverão responder de forma afirmativa. O segundo quesito é em relação à autoria. E resta latente, pois há as provas testemunhais e há a confissão do acusado. O réu qualificado nos autos praticou o crime com os disparos de arma de fogo? Sim, os senhores deverão responder afirmativamente. O terceiro quesito será em relação à tentativa, conforme já explanado aos senhores. O réu, assim agindo, deu início à execução da prática do homicídio, que apenas não se consumou devido a circunstâncias alheias à sua vontade? Sim. Se não fosse o socorro prestado à intervenção cirúrgica, a vítima hoje não estaria aqui presente. Então deve ser respondido também de forma positiva pelos senhores. Quarto quesito, os senhores deverão tomar bastante cuidado, pois trata-se de um quesito genérico. Os jurados absolvem o réu? Não. Os senhores deverão responder de forma negativa para repelir as teses defensivas de absolvição e para condenar o réu. Pois se os senhores responderem de forma positiva, estarão absolvendo o acusado, que sairá pela mesma porta dos senhores, convivendo com seus filhos nas ruas e eventualmente praticando novos delitos. Próximo quesito será em relação à causa de diminuição da pena. Se o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Como já explanado aos senhores, os senhores deverão responder de forma negativa, repelindo esta tese do homicídio privilegiado. Em seguida será questionado aos senhores sobre as qualificadoras. Serão dois quesitos. Se o réu praticou o crime por um motivo torpe, sim, os senhores deverão responder de forma positiva, como já explicado, foi um motivo repugnante, um motivo que ofende os princípios éticos da sociedade. E a segunda qualificadora, se o réu praticou um crime de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, pela surpresa. Sim. Os senhores deverão responder de forma positiva, pois a vítima não teve a chance de esboçar qualquer reação com os disparos de arma de fogo. Cabe ressaltar que mesmo que os senhores, o que eu acho difícil, reconheçam a privilegiadora, a causa de diminuição da pena, nada impede que reconheça esta última qualificadora, pois reconhecerão um homicídio qualificado privilegiado, que é admitido pela jurisprudência. Desta forma, os senhores estarão realizando um julgamento justo, condenando o acusado. O Ministério Público não defende apenas um indivíduo, mas toda a sociedade.
nossas famílias, nossos filhos. Por isso, peça aos senhores a condenação nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Assim os senhores estarão fazendo justiça, pois o meu maior medo não são os crimes cometidos por essas pessoas, mas quando os inocentes se calam. Os senhores não devem ser silentes. Obrigado, excelências.